O medo de falhar é um dos aspectos mais importantes que impedem a gente de alcançar os nossos sonhos. E a gente não tem medo exatamente da falha, do erro. Nós temos medo da crítica em relação à falha. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo e eu quero trazer para ti uma visão sobre um aspecto que eu estou percebendo há um tempo. Esse vídeo aqui é um dos episódios do desafio SPMV. Hoje fazem exatamente 112 dias que eu comecei um desafio para mudar de vida. Se tu não conhece o desafio SPMV, eu criei um desafio para eu me tornar o protagonista da minha vida, para eu ser quem eu gostaria de ser. Então eu criei esse desafio e eu estou documentando a minha jornada, estou compartilhando tudo o que está acontecendo aqui nesse canal. Então, eu percebi com o tempo que eu tinha medo de fazer certas coisas, fazer certas atividades, fazer alguns hábitos. Eu tinha medo. Mas não medo em falhar, mas medo em receber alguma crítica, receber algum julgamento. Não necessariamente a gente tem medo de errar, medo de falhar, porque a falha faz parte, mas a gente tem medo do que vai acontecer após a falha. O que vai acontecer? Qual que vai ser o julgamento? O que as pessoas vão pensar? E esse medo da falha, esse medo da crítica em relação à falha, faz a gente ficar parado, faz a gente paralisar. E isso pode gerar procrastinação, isso pode nos deixar em um local de comodidade, de conformidade. E a pior coisa para a mudança é a conformidade, porque quando nós estamos em conformidade, quando nós estamos parados, estagnados na inércia, nós não mudamos. Para mudarmos, nós não podemos estar nesse local de conformidade. E é importante que a gente olhe para o medo que a gente tem e que a gente pense, bom, se eu falhar, o que vai acontecer? Se falhar, se alguém me der uma crítica, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Alguém vai te criticar. Só isso. Só que a gente fica criando cenários nas nossas cabeças e imaginando tudo o que pode acontecer. E daí com isso o medo ele vai aumentando e deixando a gente nesse estado de conformidade, nesse estado de paralisação. E faz a gente não começar algo, faz a gente não colocar em prática as nossas ideias. E isso é um dos aspectos que eu percebi ao longo do desafio. Porque quando tu se apega muito ao que os outros irão pensar, o medo ele acaba aumentando, porque nós deixamos de lado um pouco as nossas próprias não decisões, mas os nossos próprios desejos. Então, com o medo nós tentamos se adequar e nós deixamos de seguir o que a gente deseja. E eu entendi, com esse desafio, entendi nesse processo desse desafio e com outras experiências pessoais também, que se eu quero ser o protagonista da minha vida, eu preciso não me preocupar com a crítica do outro. E se eu recebi uma crítica, que bom, porque uma crítica significa que nós nos destacamos de um certo modo, que nós quebramos uma certa expectativa. Quando há crítica, significa que nós impactamos de algum modo uma pessoa. Porque se nós não tivéssemos impactado, se nós não tivéssemos gerado alguma quebra de expectativa ou alguma outra emoção, nós não teríamos recebido essa crítica. O que é normal, o que é entediante não recebe crítica. O que recebe crítica é aquilo que é envolvente.
Então, se tu recebeu uma crítica, agradeça. Agradeça, pois significa que tu criou algo envolvente. Só que a gente não olha para esse lado. A gente não olha para esse lado e a gente fica muito apegado ao que foi dito. A gente se apega muito a uma pequena parte do todo. Eu percebi isso nesse desafio também. A gente se apega a uma pequena parte e a gente esquece o todo. É um hábito que tu acabou não fazendo durante teu dia, mas no todo tu fez muitas coisas. No todo tu conseguiu fazer o que tu precisaria fazer. Não é uma atividade, não é uma pequena parte que define o todo, mas é a junção das pequenas partes que definem o todo. Tu tem que pensar nisso. Porque ser o protagonista da tua vida exige um olhar para a junção das pequenas partes que formam o todo. Tu tem que perceber a importância das pequenas partes, mas entender que não é uma pequena partezinha que vai fazer com que tu não crie o todo. Então tu precisa ter essa percepção, e é uma coisa que eu percebi nesse desafio e que realmente faz a diferença, porque quando nós nos apegamos a uma partezinha pequena só e a gente esquece do resto, a gente não forma o todo. Então, quando tu se apega a uma crítica, quando tu se apega a uma falha em público, tu esquece todo o restante. Tu esquece todo o restante. Quando tu recebe uma crítica ruim, tu às vezes apaga todas as críticas boas, todos os elogios, tu apaga o teu desejo. E com isso a gente fica num local de conformidade, paralisado, e a gente não faz nada. A gente não faz nada. E eu quero ler para ti agora uma parte de um livro que fala exatamente sobre fazer nada. E eu quero ler para ti. Fazer nada traz uma sensação de segurança e exige pouquíssimo esforço. Isso envolve muita racionalização e um pouco de covardia também. O único caminho que nunca funciona é o mais comum: fazer absolutamente nada. Deixar as críticas nos paralisarem, deixarem a gente em um estado de conformidade, faz nós não fazermos nada. E fazer nada é a única coisa que não funciona em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer âmbito da tua vida. Fazer nada é a certeza de que tu nunca vai alcançar o que tu deseja. E fazer nada traz segurança. Porque quando eu não faço nada, eu não me arrisco, eu não me exponho ao diferente, eu não me exponho ao que é novo. Mas eu também, quando não me exponho ao que é novo, eu perco todas as possibilidades de alcançar algo novo e eu fico sempre no mesmo lugar. E ficar no mesmo lugar é um ato de covardia consigo mesmo também. Porque é preciso que a gente mude de vida, é preciso que a gente alcance novas conquistas, novas áreas da nossa vida. É preciso que a gente siga os nossos sonhos, que a gente siga os nossos desejos, que a gente siga o que a gente acredita, independente da falha, independente da crítica. É preciso que a gente continue. É preciso que tu continue. É preciso que tu continue, independente do que aconteça. É difícil. Não é algo fácil. Não é um caminho fácil. Receber críticas, receber julgamentos, estar diante a certos problemas não são fáceis, mas fazem parte da vida. E eu estou entendendo isso na prática mesmo. Eu estou entendendo que a vida, que durante a nossa vida nós teremos diferentes situações, diferentes dificuldades, diferentes desafios.
mas cabe a nós decidirmos qual desafio será gasto uma maior atenção nossa. Nós iremos nos preocupar mais com qual desafio, com qual problema, com qual dificuldade. Nós vamos transformar uma situação em um problema? Ou nós vamos pensar no que nós podemos aprender com aquela situação e pensar o que podemos fazer para resolver, para trabalhar a nossa prática de resolução de problemas? Tudo depende do modo como tu olha. Essa é a verdade. Tudo depende do modo como tu olha. Se tu olha uma crítica de um jeito bom, de um jeito que significa que tu está tendo uma evolução, tu está impactando mais pessoas, tu está quebrando expectativas, tu consegue se manter em pé. Agora, se tu pensa que é algo muito ruim, que é algo que vai definir o teu sucesso, tu acaba deixando de lado o que tu tem que fazer. Deixando de lado o que tu deseja fazer também. Quando tu tem um problema, uma dificuldade, alguma situação, a vida é composta por situações e nós precisamos entender isso. Quando tu tá diante de uma situação um pouco mais difícil, qual atitude tu tem? Tu acaba pensando no modo como tu pode resolver, tu acaba pensando nas possibilidades, ou tu só acaba se desesperando, pensando que tudo vai dar errado, que não vai dar nada certo? O que tu pensa? O modo como tu pensa define a tua realidade. Então, se tu pensa que uma situação é uma oportunidade de aprendizado, tu consegue evoluir. Agora, se tu pensa que é um problema que tu não é capaz de resolver, tu não consegue resolver e tu fica parado no mesmo lugar sem fazer nada. E como eu li pra ti, fazer nada é um ato de covardia consigo mesmo. E fazer nada é a única certeza de que nada vai mudar. Se nós não fizermos nada, nada vai mudar. Tudo vai ficar do mesmo jeito. Agora, se a gente fizer, bom, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Esse barulho agora foi do vizinho. O que pode acontecer? Se pergunte. Se eu fizer o que eu desejo fazer, quais são as possibilidades? Pode dar muito certo, tu pode conquistar o que tu deseja, ou tu pode ficar no mesmo lugar, só que com mais aprendizado, com mais conhecimento. Em qualquer cenário, fazer alguma coisa é o melhor cenário. Então, eu quero te dizer, com esse vídeo, que tu precisa fazer alguma coisa, tu precisa agir. Tu não pode deixar que o medo da crítica, tu não pode deixar que os julgamentos dos outros te atrapalhem. Tu precisa fazer e tu precisa continuar se tu deseja ser o protagonista da tua história. Se tu deseja escrever a história que tu quer, que tu sonha, tu precisa entrar em ação, independente do que os outros vão falar. Independente. Se tu tem um desejo, coloque em prática. E não seja covarde consigo mesmo. Eu aprendi com esse desafio que se eu desejo alguma coisa, eu preciso colocar em prática, eu preciso modificar o modo como eu penso também, porque quando eu modifico o modo como eu penso, eu mudo minha realidade, eu mudo minha ação. Então, é toda uma cadeia, o modo como eu penso, o modo como eu ajo, o modo como eu escuto o que as pessoas falam, o modo como eu percebo as outras pessoas, o modo como eu me relaciono com o mundo. Tudo isso está conectado e tudo isso interfere no nosso modo de ser e no modo como a gente vai alcançar os nossos sonhos. Se tu vê a realidade por um viés totalmente negativo, tudo vai acontecer
de modo errado. E por que eu te digo isso? Porque ao longo desse desafio eu tive momentos em si em que eu tive algumas situações em que eu via problema nas coisas e eu via as situações por uma visão negativa. E quando eu via desse modo, eu ficava mal, a minha emoção ficava desequilibrada, ficava desregulada, eu não conseguia ficar bem comigo mesmo. Mas eu entendi que se eu vejo a vida de um outro modo, se eu tenho uma outra perspectiva, a minha vida muda, a minha emoção em relação a todos os acontecimentos mudam. E quando isso muda, o medo de falhar em público também muda. Percebe que tudo se relaciona com o nosso modo de se relacionar com as outras pessoas? Nós vivemos em sociedade, nós vivemos no meio de pessoas, nós vivemos se conectando com pessoas, seja fisicamente como digitalmente. Esse aqui é um modo de me conectar contigo, é um modo de conversar contigo. Então tudo se relaciona ao modo da gente se conectar. Se eu tenho medo de falhar, se eu tenho medo de errar, se eu tenho medo de receber alguma crítica, se eu tenho medo de viver para mim mesmo, eu não consigo me conectar de modo genuíno com as pessoas e eu não consigo alcançar o que eu desejo. Tudo está interligado. Então, se pergunte como que tu pode mudar a tua perspectiva, como que tu pode enxergar as situações que surgem na tua vida de um modo diferente. Situações críticas, acontecimentos, como que tu pode enxergar de um modo diferente. Pergunte-se, pois, quando tu enxerga a vida de um jeito mais positivo, a tua vida muda. E como que tu pode fazer isso? Como que tu pode mudar a tua realidade, mudar a tua visão, entrando em ação, entrando em movimento. E para isso, claro, eu te indico a entrar no desafio SPMV. É um desafio que eu estou fazendo 112 dias. Esse desafio é composto de alguns hábitos que são essenciais para o nosso ganho de clareza mental e também o nosso autocuidado, entrar em ação. Então é um desafio que realmente foca no objetivo de a gente se tornar o protagonista da nossa vida. Se tu deseja alcançar a vida dos sonhos, tu precisa entrar em movimento. Tu precisa entrar em ação para realmente se descobrir. E realmente também vivenciar situações que sejam difíceis, porque a gente aprende a partir dessas situações, a gente aprende a lidar com algumas emoções a partir dessas situações, e a gente entende o que tem que mudar a partir dessas situações. Só que se a gente fica parado, a gente não faz nada, a gente não vive. Então, se tu deseja viver, entra no Desafio SPMV, eu te faço esse convite. Se fez sentido para ti essa reflexão, se de algum modo te fez pensar no modo como tu vive, coloca aqui nos comentários o que tu achou, o que tu pensou, pra gente realmente conversar, porque esse espaço aqui é um espaço de troca, um espaço de conversa. Esse espaço aqui é teu também. Eu estou conversando, compartilhando, mas esse espaço é teu também. Então, vamos trocar uma ideia, mas sem medo da crítica, ou, se tiver crítica, que a gente olhe de um modo diferente. Leva isso pra tua vida, pois eu tenho certeza que vai mudar o modo de tu ser, de tu pensar, de tu agir, assim como está me mudando. Então, pensa nisso, reflete sobre isso e a gente se vê na próxima. Não esquece, mergulhe mais.